Fala pessoal, eu estou aqui com o ACS Rafael. A gente vai falar um pouco do censo demográfico. Eu vou estar fazendo umas perguntas para ele aqui sobre. Por ocorrer a cada 10 anos, muita gente acaba desconhecendo a importância de responder ao censo demográfico. Você pode estar falando um pouco da importância dessa pesquisa? Então, o censo demográfico, ele é um retrato da população, um retrato do Brasil. Então, a importância dele seria na questão de ter esse retrato da população, mostrar como as pessoas vivem, mostrar quantas pessoas vivem em cada determinada região e assim, dessa forma, conseguir passar para os governos aplicar as políticas públicas para aquela região. Você vai ter, com esse censo, os dados sobre a quantidade de pessoas que vão residir em cada bairro, em cada cidade, em cada estado. Você vai ter uma porcentagem de pessoas idosas, de crianças, de pessoas que estão sem trabalho. Então, você tem como fazer uma política pública relacionada a cada área, cada quesito de importância para a população brasileira. Então, a gente sempre fala para que as pessoas tenham uma atenção maior ao censo, que ela possa receber o recenseador, que ela possa responder o questionário de forma verídica, porque todos os dados são importantes. Não é só um dado de saber quantas pessoas tem naquela casa. Não. Esses dados vão servir justamente para isso, para saber o que fazer, como fazer, para atender a população. Então, o censo é para vocês. A gente está aplicando o censo em benefício de vocês. Me fale o quão o recenseador é importante para o censo demográfico e o que eles devem e o que eles não devem fazer durante a coleta. O recenseador, ele é a peça vital do censo, porque é o recenseador que está em campo, que está visitando cada domicílio, que está coletando os dados. Então, tudo que o recenseador fizer vai impactar no final da pesquisa. Então, o que ele deve fazer? Ele deve sempre tentar abordar a pessoa entrevistada de forma simples, né? Sempre tentar, mesmo na questão de recusa, mas tentar conversar com a pessoa para poder quebrar aquela recusa de imediata, para poder coletar os dados de forma mais precisa possível. E o que ele não deve fazer é omitir dados, deixar passar alguma coisa, estar sempre prestando atenção no que o informante está passando para ele, os dados que o informante está passando. Ele não deve criar dados, né? Ele não deve inventar algum dado, porque tudo que ele fizer é o que vai constar para o IBGE e para o censo. Então, todos os dados eles devem ser verídicos, eles devem ser coletados da melhor forma possível, para que tenha uma cobertura maior, uma melhor cobertura, e para que os dados não sejam prejudicados. Então, ele é a peça mais importante. Tudo que ele fizer é o que vai refletir no futuro. Então, Rafael, por conta da pandemia, ocorreu um atraso de 2 anos para o início da coleta do censo demográfico. E acredito que nesses últimos 2 anos ocorreu muita modificação na população. Tendo base nisso, quantas pessoas em média serão abordadas aqui na cidade de Aracaju? Você já tem esses dados? Então, como a coleta tem pouco mais de 2 semanas, aliás, tem 2 semanas que começou, então a gente não tem uma base, assim, uma média, uma estimativa de quantas pessoas a gente vai conseguir encontrar aqui em Aracaju, porque está no começo. Porque os dados que nós temos são os dados anteriores das outras pesquisas e do censo passado, mas acredita-se que a estimativa é de que tenha tanto um aumento da população de 2010 para cá, isso em todo o Brasil, mas que infelizmente, devido à pandemia, devido à quantidade de mortes que houve na pandemia, a gente possa ter pelo menos o retrato mais próximo do que tem acontecido, e também a questão de quantas pessoas nasceram nesses últimos 10 anos e as últimas que infelizmente vieram a falecer devido à pandemia, ou outros motivos também. Então, dentro do questionário do censo, a gente tem essa parte de perguntar quantas pessoas na taxa de mortalidade, que justamente de 2019 até 2022, para saber mais ou menos a base
dessa questão da pandemia. Se vai impactar muito na estatística que eles previam de 2010 para cá. Mas um número assim específico a gente não tem porque está só no começo ainda do censo, da coleta dos dados. Vale reforçar também sobre as vestimentas e o crachá, que é o documento de identificação para os recenseadores, até para oferecer segurança para os moradores. Isso, justamente. O recenseador ele recebe um kit com crachá, colete, boné, para ajudar na identificação. No caso do crachá, o crachá vem com a foto do recenseador, vem com a matrícula dele, um documento de identidade, o número da identidade dele, e ainda consta dados que o morador pode confirmar se o recenseador de fato trabalha para o IBGE, que é um número 0800 do IBGE, e um QR Code que ele pode escanear com o telefone celular. Ele vai abrir a câmera do celular e escanear com a câmera esse QR Code, e ele vai direcionar para uma página que você vai inserir os dados e vai constar que o recenseador de fato trabalha para o IBGE, justamente para gerar uma segurança maior para a população, para o entrevistado naquele momento, de ter certeza de que de fato é um recenseador do IBGE que está ali na casa dele pedindo, né, permissão para poder coletar dados, que não é alguém agindo de má fé para cometer algum ilícito na casa daquele morador. Pronto, Rafael, eu quero agradecer a você pela participação aqui no canal. Eu que agradeço.